Com todo respeito, Ademar, vamos nos ater aos dados científicos. Essa sua lenda de vovô não vai nos levar a lugar nenhum. A voz do Dr. Cláudio era lisa, polida como as pedras que o rio leva anos para arredondar, mas a polidez não escondia o corte. Aquelas palavras, ditas na frente de toda a equipe, ainda ecoam na minha cabeça, mesmo hoje, meses depois de tudo ter acontecido. A luz de uma lâmpada à bateria iluminava a lona branca da tenda principal. Fora, a noite da Chapada Diamantina já tinha engolido o mundo. Dentro, o cheiro era de plástico novo e de tela de computador quente. Um cheiro que não pertencia àquele lugar. Um cheiro de coisa importada, que não sabe nada sobre a terra que pisa. Eu estava ali, no meu canto, com minhas botas sujas de barro seco e a pele curtida por 72 anos de sol e vento. Olhava para o mapa de luz que o doutor projetava na parede. Um emaranhado de linhas verdes e vermelhas que, segundo ele, mostrava o que estava debaixo da terra, as ruínas de uma civilização que ninguém nunca encontrou. Era bonito de se ver, não nego. Parecia um bordado de luz. Mas era só isso. Luz. Faltava a verdade da terra ali. Eu só tinha apontado com o queixo na direção do oeste e dito que o caminho certo não estava ali, naquela tela. Estava lá fora, marcado pelos ipês mais antigos, aqueles de casca grossa, que se curvam um tiquinho para o sul. Meu avô, que era filho dos filhos da terra, me ensinou a ler aquelas árvores como se fossem um livro aberto. Elas contam a história do vento, da água e do tempo. Elas mostram onde o chão é firme, onde o antigo povo construiu suas passagens seguras. Era isso que eu tentava explicar. Não era lenda, era leitura. O silêncio que se fez depois da fala do doutor foi pesado. Alguns dos rapazes mais novos da equipe, todos estudantes de bochechas rosadas, baixaram os olhos, meio sem graça. Outros balançaram a cabeça, concordando com o chefe. Para eles, eu era só isso mesmo. Um velho, uma peça de museu que eles contrataram por formalidade para dizer que tinha um guia local. Um enfeite rústico no meio de tanta tecnologia. Eu não respondi. A gente que é do mato aprende cedo que não adianta discutir com o rio cheio. A gente espera ele baixar. E eu sabia, com a mesma certeza que eu sei quando a chuva vem pelo cheiro da terra, que aquele rio de arrogância ainda ia encontrar uma pedra grande no caminho. Eu só não sabia que a pedra seria tão grande e que a correnteza ia ameaçar levar todos nós junto. Meu nome é Ademar e eu já conto 72 colheitas de café e 72 tempos de chuva aqui nessas terras que me viram nascer. O pessoal de fora, o pessoal da cidade grande, me chama de guia ou de mateiro. São nomes bons, nomes que eu aceito. Mas o que eu sou de verdade, o que eu aprendi a ser a vida inteira, é um leitor. Só que o meu livro não tem capa nem página de papel. O meu livro é a Chapada Diamantina, e cada folha, cada pedra, cada bicho é uma palavra. Eu leio o jeito que o musgo cresce na casca das árvores para saber de onde o vento sopra mais, e se a chuva vai engrossar. Eu leio a cor da água de um riacho para saber se a nascente está saudável ou se tem bicho morto para cima, azedando tudo. Eu leio o silêncio do meio-dia, que nunca é silêncio de verdade. Tem sempre um zumbido, um estalo, uma folha caindo que conta uma história para quem sabe escutar. Essa faculdade eu cursei desde menino, andando nos calcanhares do meu pai e do meu avô. O meu diploma são as cicatrizes nas canelas, os calos nas mãos, os olhos que já sabem a diferença entre 20 tons de verde e qual deles significa perigo. Não tem arrogância nenhuma nisso que eu digo. É só o meu ofício. Assim como um médico sabe o nome de cada ossinho do corpo, eu sei o nome de cada planta que cura e de cada planta que mata. Assim como um engenheiro olha para um monte de ferro e vê uma ponte, eu olho para um vale e vejo o caminho que a água vai fazer quando a tempestade vier. É um conhecimento que não se guarda em gaveta. Ele vive na gente, passa de pai para filho como o jeito de andar.
E por falar em dar valor a esse tipo de saber, antes de continuar essa história, eu queria agradecer de coração ao pessoal do canal A Carta na Manga por me dar essa chance de prosear com vocês. Se você que está me ouvindo também acredita que a experiência vale ouro e que cada um tem uma sabedoria para ensinar, já se inscreve aí no canal para dar uma força e mostrar que a gente não está sozinho. Quando a equipe do Dr. Cláudio chegou, com seus jipes brilhando, suas caixas de metal cheias de aparelhos com luzinhas que piscam e aquele entusiasmo de quem acha que vai conquistar o mundo, eu até fiquei esperançoso. Pensei que, finalmente, o conhecimento deles ia se juntar com o meu, a ciência dos livros com a ciência do mato. A gente ia ser mais forte junto. Mal sabia eu que, para eles, um dos conhecimentos valia tudo, e o outro... Bom, o outro era só uma lenda de vovô. As semanas foram passando e a rotina do acampamento se firmou. Era uma rotina estranha para mim. O Dr. Cláudio era o maestro de uma orquestra esquisita. De manhã, ele ligava os seus aparelhos, olhava para as telas brilhantes e, com a certeza de um rei apontando no mapa, dizia: "Cravem aqui." E os rapazes, cheios de energia e confiança no chefe, cavavam. Buracos quadrados perfeitos com as beiradas lisas. Pareciam sepulturas esperando um defunto que nunca chegava. Ao meio-dia, paravam para comer uma comida que vinha em pacotes de alumínio, com gosto de nada. À tarde, cavavam mais. E à noite, se juntavam na tenda principal para ouvir o doutor falar de novo sobre algoritmos, sobre padrões de assentamento e sobre a inevitabilidade do sucesso. Eu, na maior parte do tempo, era uma sombra. Cuidava do fogo, garantia que a água do riacho era boa para beber, remendava uma alça de mochila rasgada, mostrava qual cipó servia para amarrar uma lona e qual deles, se cortado, jorrava uma água limpinha. Fazia o que sempre fiz. Cuidava para que o mato não engolisse as pessoas. Eles me agradeciam com um "Obrigado, seu Ademar", mas não me perguntavam nada. Os olhos deles estavam fixos no que a tecnologia dizia, não no que o velho mateiro... Via eu bem que avisei, mais de uma vez, com o meu jeito. A primeira foi sobre o lugar do acampamento. No dia que chegaram, escolheram a clareira mais ampla, uma baixada bonita, cercada por um paredão de pedra em formato de meia-lua. Era fácil de chegar com os carros e tinha espaço de sobra. Mas eu conhecia aquele lugar. "Doutor, com sua licença", eu disse no primeiro dia, "mas esse buraco aqui onde a gente tá, o povo antigo chamava de Bacia da Velha. Quando a chuva desce do paredão, ela corre toda para cá, vira um lago num piscar de olhos." Ele sorriu, aquele sorriso paciente de quem está explicando uma coisa muito simples para uma criança. Abriu seu computador portátil, que ele chamava de tablet, e me mostrou um mapa do tempo cheio de sóis desenhados. "Veja, Ademar, estabilidade atmosférica, sem nuvens por pelo menos 20 dias. A tecnologia nos permite prever essas coisas hoje. A logística aqui é ideal." Ele falava em logística, eu falava em água. A gente falava línguas diferentes. A outra vez, a mais doída, foi sobre os ipês. Levei ele até a beirada do vale, num fim de tarde. O sol batia de lado e a gente via melhor. "Tá vendo, doutor? Aquele risco de árvore mais escura no meio do resto do mato? São os ipês. Eles não crescem assim em fila, por acaso. Onde a raiz deles acha pedra por baixo, eles se enfileiram. E o povo de antes, que não era bobo, botava pedra de propósito para fazer caminho elevado, para não pisar no barro." Eu expliquei com a calma de um professor, mostrando a lógica da terra. "Se a gente seguir aquela linha, a gente vai dar no lugar mais alto e mais seco do vale." Era por ali que eles andavam. Ele ouviu tudo, balançando a cabeça. Parecia interessado, mas no fim me deu um tapinha no ombro que quase me derrubou. "Essa etnobotânica é fascinante, Ademar. Um dia o senhor precisa me contar mais para os meus artigos.
Mas a nossa busca é matemática. O georradar não mente. O caminho mais provável para a cidade está a 2 quilômetros ao sul, onde a erosão é menor. Ele transformou meu saber numa curiosidade, numa historinha para enfeitar o trabalho dele. Naquela mesma noite, na reunião da tenda, ele me humilhou na frente de todos com aquela frase sobre a lenda de vovô. E assim, os dias viraram semanas. Cada buraco cavado era um balde de água fria no entusiasmo da equipe. Encontravam um caco de pote aqui, uma ponta de flecha ali, coisas que a gente acha até no quintal de casa por aqui. A cidade perdida, a grande descoberta, não estava lá. O Dr. Cláudio ficava cada dia mais zangado, mais impaciente. Passava as noites em claro, olhando para as suas telas, como se pudesse forçar a verdade a aparecer nelas. E enquanto ele olhava para as luzes, eu olhava para os sinais. Eu sentia o cheiro da umidade que subia do chão de noite. Um cheiro que não era de sereno, era de terra encharcada por baixo. Eu via os passarinhos, os anus, voando em bando para as partes mais altas do paredão. Eu ouvia o vento assobiando, fino na boca do cânion, um assobio que arrepia a pele e que meu avô dizia ser o anúncio da lavagem. A natureza estava gritando o que ia acontecer, mas a equipe do doutor só tinha ouvidos para as máquinas que faziam bip. E o bip delas não dizia nada sobre a fúria que estava vindo. Aconteceu num fim de tarde. O calor do dia não foi embora, ele azedou. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e o céu, em vez de azul, ganhou uma cor de chumbo sujo, meio amarelado nas bordas. Eu estava remendando a alça de uma picareta e senti o arrepio na nuca, o mesmo arrepio que sentia quando uma cobra estava perto. Era o sinal. O Dr. Cláudio olhou para a sua tela. Uma frente fria se aproximando, nada demais, ele anunciou, para a equipe, com a voz confiante de sempre. Talvez uma chuva à noite mantenha o equipamento coberto. Ele disse, chuva. O que veio não foi chuva. Foi o dilúvio. Começou com um vento que não era assobio, era um uivo, um vento que dobrava as árvores mais novas e trazia o cheiro de terra molhada de muito longe. E depois, o silêncio. 2 minutos de um silêncio tão completo que a gente ouvia o próprio sangue pulsar nas orelhas. Os bichos todos se calaram. Então, o mundo desabou. A primeira pancada de água foi tão forte que pareceu que o céu tinha rasgado. A lona das barracas estalava como couro de boi no fogo. Em minutos, o chão seco virou um riacho. Em 10 minutos, o riacho virou um rio, barrento e furioso, que nascia do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. A bacia da velha estava fazendo exatamente o que eu disse que faria, juntando toda a água que escorria como uma cachoeira do paredão. O pânico foi instantâneo. A primeira coisa a morrer foi a luz. O gerador deu um soluço, engasgou com a água que subia e o acampamento virou um breu, cortado apenas pelos fachos de luz das lanternas de cabeça dos rapazes que corriam de um lado para o outro como vagalumes assustados. Salvem o equipamento! Salvem os HDs! O Dr. Cláudio gritava. A voz dele era aguda, quase um guincho. Ele tentava salvar as caixas de metal, os computadores. Mas a água não respeita diploma nem pede licença. A correnteza já batia no joelho, arrastando mesa, cadeira, mochila. Eu vi um daqueles tablets caríssimos boiando por um segundo, a tela ainda acesa debaixo d'água antes de afundar na lama. A ciência dele estava literalmente indo por água abaixo. Os estudantes, pobres meninos da cidade, faziam o que o chefe mandava, mas era um caos. Um tentava segurar uma barraca que o vento queria levar, outro escorregava e caía na enxurrada. Cláudio olhava para o seu GPS de mão, a tela molhada e inútil. Não tem sinal! Por que não tem sinal? Ele berrava para ninguém. Ele não entendia que a tecnologia dele precisava de um mundo que funcionasse direito. Mas ali, naquele momento, quem mandava era o mato.
e o mato estava zangado. O golpe final foi o jipe. Estava estacionado na parte que parecia mais segura da clareira. A gente ouviu o barulho da terra cedendo, um som fundo de arroto. Quando viramos as lanternas para lá, vimos o carro afundado até a metade na lama, a água já borbulhando para dentro do escapamento. Era o nosso único caminho de volta para o mundo. E ele estava morto. Ficamos ali, ilhados em pequenas elevações de terra que a água ainda não tinha coberto, encolhidos, tremendo de frio e de medo. O Dr. Cláudio, o grande cientista, o homem dos dados e dos mapas de luz, estava paralisado. Ele olhava para a escuridão, para a água que subia sem parar, e seu rosto era uma máscara de puro terror. Foi quando um dos estudantes gritou, a voz embargada pelo choro: "E agora, doutor? O que a gente faz?" E pela primeira vez desde que chegou, o Dr. Cláudio não teve nenhuma resposta. O silêncio dele foi mais alto e mais assustador que o barulho da tempestade. O choro do rapaz se misturou com o barulho da água. O doutor Cláudio continuava parado, uma estátua de pânico. A água já lambia os nossos pés no pequeno morro de terra onde a gente se amontoava. A morte tinha cheiro de barro molhado e de medo. Foi nessa hora que eu senti que a espera tinha acabado. O rio de arrogância tinha chegado na pedra. Eu não disse, eu avisei. A natureza já estava dizendo isso por mim, e aos gritos. Apenas me virei para o doutor. Toquei no braço dele, que estava duro e frio como o de um defunto. "Doutor", eu disse, a minha voz saindo firme, mais firme do que eu esperava. "Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer afogado ou de frio. Junte os seus rapazes. A gente vai sair daqui, agora." Ele ergueu a cabeça e me olhou. Os olhos dele, na luz fraca das lanternas, estavam vazios de toda aquela certeza de antes. Eram os olhos de um menino perdido. Ele apenas balançou a cabeça, concordando. Eu não esperei mais. Puxei meu facão do cinto, mais por costume do que por necessidade. Acendi minha lanterna velha, de pilha, que nunca me deixou na mão. A luz dela era amarelada, fraca perto das luzes brancas e fortes que eles usavam, mas era uma luz que funcionava. E eu não a apontei para o alto, para o paredão, procurando uma saída óbvia. Apontei para o chão, para os meus pés. Comecei a andar, não para trás, nem para o lado do paredão, de onde a água descia com mais força. Andei de lado, beirando a enchente, na direção exata daquela fileira de árvores que ele tinha chamado de lenda. "Me sigam", eu gritei por cima do vento. "Pisem exatamente onde eu pisar, um de cada vez, sem correria." No começo, eles hesitaram. Ir na direção da escuridão, com a água subindo, parecia loucura. Mas o medo de ficar parado era maior. Com a água já pela canela, eles entraram na fila indiana atrás de mim. O primeiro passo fora da nossa ilha de terra foi num atoleiro. Ouvi um deles reclamar, mas o segundo passo foi diferente. Eu finquei o pé com força e senti a firmeza por baixo da lama. "Estão sentindo?" Eu falei mais alto para que todos ouvissem. "Aqui embaixo tem pedra, o chão não afunda." Com a luz da lanterna eu mostrava a eles. A água passava mais rápido por ali. Ela corria, não empoçava. A lama era uma camada fina, não um pântano. Era o aterro. A trilha de pedra que os antigos fizeram, escondida por um palmo de terra e séculos de esquecimento. A minha lenda de vovô era o chão firme debaixo dos nossos pés. Foi um dos estudantes que entendeu primeiro. "É o caminho dos ipês." Ele gritou para o Dr. Cláudio, a voz misturada de espanto e alívio. "Professor, é o caminho que o seu Ademar falou. Funciona." A gente andou por talvez 1 hora, em silêncio, só ouvindo o barulho da chuva e da nossa própria respiração. A tempestade não dava trégua, mas a cada passo naquele caminho invisível para os satélites, a gente subia um pouco. A cada tronco escuro de ipê que a gente passava, deixávamos o barulho da enchente mais para trás e mais para baixo. O caminho não estava só nos levando para um lugar seguro,
Ele estava drenando a água da chuva, exatamente como tinha sido projetado para fazer há centenas, talvez milhares de anos. A sabedoria daqueles engenheiros antigos, uma sabedoria escrita com pedra e não com tinta, estava nos salvando. Finalmente, a linha de árvores nos levou até a boca de uma pequena gruta, na metade da altura do paredão, bem acima da linha da inundação. Estávamos salvos, molhados até os ossos, tremendo de frio, mas vivos. De lá de dentro, a gente olhava para baixo e só via um lago de água escura e revolta, onde horas antes ficava o acampamento de milhões de reais. As luzes, os mapas, os computadores, tudo tinha sido engolido. O Dr. Cláudio se sentou numa pedra no fundo da gruta, o rosto escondido nas mãos. Eu não disse nada. Apenas me encostei na rocha fria, senti a vibração da chuva lá fora e fiquei de guarda, ouvindo a noite. A minha carta na manga não era uma palavra de vingança. Era um caminho de pedra. A chuva foi diminuindo com a chegada, da madrugada até virar uma garoa fina e depois parou de vez. Quando os primeiros raios de sol, ainda tímidos e pálidos, furaram as nuvens, a gente pôde ver o tamanho do estrago. O vale lá embaixo era um mar de lama e galhos quebrados. As pontas das barracas mais altas apareciam fora d'água, rasgadas, como se fossem os restos de um navio que afundou. O acampamento, o orgulho do Dr. Cláudio, não existia mais. Tudo estava perdido debaixo da água suja. Ninguém falava nada. O frio da noite e o choque do que aconteceu tinham congelado as palavras dentro da gente. Foi um dos rapazes mais novos, um que não devia ter nem 20 anos, que quebrou o silêncio. A voz dele era um fio, trêmula. A gente perdeu tudo. O rádio, a comida, como vamos voltar? E a pergunta, que um dia antes seria dirigida instantaneamente ao Dr. Cláudio, foi feita para mim. Todos os olhos, sem exceção, se viraram na minha direção. Eu olhei para o doutor. Ele estava encolhido numa pedra, os ombros caídos. Olhava para o vale destruído, para o projeto da vida dele afogado na lama. Ele era o retrato da derrota. Pela primeira vez, eu não vi arrogância nele, só um cansaço fundo. Uma tristeza de quem descobriu que o mapa que usava não servia para o mundo real. A liderança dele tinha sido lavada pela enchente, junto com os seus equipamentos. Um outro estudante se aproximou de mim com cuidado, como quem se aproxima de um bicho do mato. Seu Ademar, obrigado. O senhor salvou a vida de todos nós. Eu só balancei a cabeça, ele continuou, a curiosidade vencendo o cansaço. Aquilo que o senhor falou dos IPs não era uma lenda, era? Não, meu filho, eu respondi, com a voz calma, olhando para a trilha que nos trouxe até ali. Não era lenda, era a engenharia, era a ciência deles, uma ciência escrita na terra, não no papel. Eu me levantei. Meu corpo todo doía pelos 72 anos e pela noite mal dormida. Mas eu sabia que a jornada ainda não tinha acabado. Descansem um pouco, comam o que tiver sobrado na mochila. Depois, a gente continua. Continuar para onde? Perguntou o primeiro rapaz, a voz ainda cheia de desespero. Eu apontei com o queixo, seguindo a mesma linha de IPs que continuava a subir pela encosta do paredão. O povo antigo não fazia uma estrada dessas só para fugir da chuva. Essa estrada leva para a casa deles. Deixei eles ali, mastigando as últimas barras de cereal, e comecei a andar sozinho. O caminho agora era mais claro, com o sol da manhã. A trilha de pedra, lavada pela chuva, se mostrava em alguns trechos, como os ossos de um esqueleto antigo. Não andei nem 200 metros. A trilha fazia uma curva fechada, acompanhando a rocha do paredão, um lugar que ninguém veria de baixo. E logo depois da curva estava lá. Não era uma pirâmide de ouro, nem um templo grandioso como nos filmes. Era um portal, um arco de pedra perfeitamente cortado e encaixado na rocha, com uns desenhos de espirais que a chuva de 1000 anos não conseguiu apagar.
A entrada estava quase toda coberta por uma cortina de trepadeiras, escondida de quem olhava de baixo, ou de cima com máquinas voadoras. Era um convite silencioso e humilde. Voltei e chamei eles com um gesto. Vieram todos, mancando, desconfiados, mas vieram. Quando viram o portal, pararam de repente. O silêncio que se fez foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Eram olhos arregalados, bocas abertas. Tinham achado o que vieram buscar, mas não por causa dos seus cálculos, e sim por causa da lenda que desprezaram. Foi então que o Dr. Cláudio passou por mim, devagar. Chegou perto do portal, tocou nas pedras com a ponta dos dedos como se fossem sagradas. Ele se virou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos e úmidos. Ademar, ele disse, e pela primeira vez me chamou pelo meu nome, sem o seu na frente, como um igual. Me perdoe, eu fui um tolo arrogante. Ele olhou da entrada da cidade perdida para mim e completou. A sua lenda. Era o mapa o tempo todo. Naquele momento, olhando o respeito no rosto do homem que tinha me humilhado, eu senti que tinha encontrado um tesouro muito maior do que uma cidade de pedra. A gente não explorou a cidade perdida naquele dia. Estávamos exaustos, famintos e com a alma revirada. Apenas marcamos o lugar, um segredo agora nosso, guardado pelas pedras. A viagem de volta foi dura, foram quase 2 dias de caminhada pesada pelo mato. Mas foi uma viagem diferente. O Dr. Cláudio não andava mais na frente, com seu GPS na mão. Ele andava do meu lado. E ele não dava mais ordens, fazia perguntas, perguntava sobre o canto dos pássaros, sobre as nuvens que se formavam no horizonte, sobre o cheiro da terra. O silêncio da arrogância tinha sido substituído pelo som da curiosidade. Ele estava finalmente aprendendo a ler o mesmo livro que eu. Quando chegamos de volta no vilarejo, a notícia se espalhou como fogo em capim seco. O doutor virou herói, a descoberta dele ia sair em tudo que é jornal e revista do mundo. Me ofereceram dinheiro, queriam que eu desse entrevistas, aparecesse na televisão. Eu agradeci e recusei tudo. O meu prêmio eu já tinha recebido lá na gruta, no silêncio daquela noite de tempestade. Hoje, quando eu sento aqui na minha varanda e olho para os paredões da Chapada, eu penso que existiam 2 mapas naquela expedição. O mapa do Dr. Cláudio era feito de luz, de números, de sinais que vinham do céu. Era um mapa que dizia onde a cidade deveria estar, segundo a lógica e a matemática. O meu mapa era diferente. Era feito de casca de árvore, de inclinação, de pedra, de umidade no ar. Era um mapa que dizia onde o povo de antes realmente andava. O mapa dele era uma teoria bonita. O meu, uma verdade gasta pelos pés e lavada pela chuva. E essa lição, eu acho, não serve só para quem caça cidade perdida no meio do mato. Serve para tudo na vida. Quantas vezes a gente não vê um gerente novo, cheio de curso e de palavra, difícil, ignorando o conselho do funcionário antigo que conhece cada rangido da máquina? Quantas vezes a teoria bonita não quebra a cara quando encontra a teimosia da vida real? O mundo tem um jeito de nos lembrar que o conhecimento mais importante não é o que a gente decora, mas o que a gente vive. As lendas de vovô, no fundo, são apenas a ciência que sobreviveu ao teste mais duro de todos, o tempo. 1 mês depois de tudo, o Dr. Cláudio voltou aqui na minha casa. Não veio de jipe, veio a pé, suado da caminhada. Me trouxe um facão novo com cabo de madeira de lei, pesado e bom. E me trouxe um papel. Era a primeira página do relatório científico que ele estava escrevendo. Lá estava o nome dele, em letras de forma, Dr. Cláudio Antunes. E embaixo, escrito à mão com uma caneta de tinta forte, ele tinha adicionado: em parceria com Ademar dos Santos, mestre guia e leitor da Chapada. Ele não me deu os créditos por uma ajuda. Ele reconheceu o meu saber como igual ao dele. Aquele pedaço de papel, para mim, vale mais que a cidade de pedra inteira. O doutor aprendeu a lição dele de um jeito duro, e eu aprendi que a minha voz, mesmo sendo de um mateiro velho,
pode e deve ser ouvida. E você que está me escutando agora, eu aposto que também tem uma história parecida. Uma vez em que a sua experiência, o seu instinto, foi chamado de bobagem por alguém, mas no fim era a sua carta na manga que resolveu tudo. Se você tem uma história assim, por que não conta ela aqui nos comentários? Eu vou ter um prazer danado de ler cada uma. E claro, se inscreva no canal A Carta na Manga, para a gente continuar junto, ouvindo e compartilhando essas histórias que provam que sabedoria de verdade não tem diploma. No fim das contas, a gente não descobre os caminhos importantes com máquinas que olham de cima. A gente descobre com a sola do pé, sentindo a firmeza do chão que os nossos avós deixaram para nós.